Olá pessoal. Aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamounier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, sou construtor da teoria econômica quântica, enfim, uma teoria que provou para o mundo que o homem estava compreendendo os fundamentos da economia de forma equivocada, principalmente a relação juro-inflação, que determina todo o funcionamento da economia. Como que eu cheguei a essa conclusão? Simplesmente aprofundando na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, né, que é a oferta que induz a ação humana de atração e de repulsão econômica, certo? E, portanto, é esse gráfico que você está vendo aqui, né? Esse gráfico aqui, entendeu? E com as equações do movimento que descreve a ação e atração e repulsão econômica, a lei da gravidade, força elétrica e proporção de Galileu. Essa função aqui, 1 sobre x ao quadrado, enfim, esse gráfico que você está vendo aí, entendeu? Então, e aí ela está revelando para o mundo a forma correta de entender os efeitos da economia, para entender os fenômenos da economia, os fenômenos e os efeitos da economia, entender corretamente, né, os fundamentos de economia e, portanto, entender corretamente os efeitos da economia. Ela está mostrando como que você entende como que você entende corretamente os efeitos da economia, que isso é importante, né? Então, o que eu vou falar aqui nesse vídeo, na verdade, por que a teoria econômica quântica derrubou o capitalismo financista? Por que ela derrubou o capitalismo financista? Porque a teoria econômica quântica derrubou o capitalismo financista. Tá? Então está tendo um mundo atual agora, no atual momento do mundo, nós estamos vivendo uma guerra científica. Não só uma guerra científica, como uma guerra cultural. Né? O advento da teoria econômica quântica, que é uma teoria totalmente experimental, ela não nasceu nos grandes centros da economia, né? Ela vai nascer no Brasil. Então, tem por trás disso uma guerra cultural, um choque cultural muito forte, entendeu? Porque é uma teoria que nasce totalmente no Brasil. Então, isso é um afronte ao pensamento tradicional da economia global, principalmente o eixo anglo-saxão. Então, eu vou mostrar para vocês que a teoria econômica quântica ela derrubou o capitalismo financista. Por quê? De uma maneira geral, o capitalismo financista, né, ele surge no meados do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, então, é um capitalismo que está fortemente vinculado aos Estados Unidos da América, né, e essa é uma nova fase do capitalismo, o capitalismo financista é uma nova fase do capitalismo, e ele está associado a bancos e empresas que se unem, né? Então, a essência do capitalismo financista é que se uniram bancos e empresas para obter grandes lucros. Então, essa é a alma do capitalismo financista. É a união dos bancos e das empresas para obter muitos lucros. Só que para você obter muitos lucros, alguém está perdendo muito nesse jogo. Então, o que está por trás desse jogo é uma concentração de riqueza muito forte no mundo, na mão dos bancos e empresas. E tem gente que está ganhando muito pouco por conta disso. É o assalariado, é o povão, é o trabalhador mesmo, é que está sofrendo com tudo isso. Né? Eu sempre disse aqui para as pessoas, aqui, eu falei, cara, eu não aconselho ninguém a trabalhar em multinacional. Eu trabalhei em multinacional, o salário é baixíssimo. Eles pagam corretamente tudo, mas é muito baixo o salário. Então você entende por que bancos e empresas obtêm grandes lucros. Então, com o advento da teoria econômica quântica, é a queda dos grandes lucros. Então, a teoria econômica quântica, ela derrubando o capitalismo financista, como eu vou provar pela física matemática, que ela derruba o capitalismo financista e, portanto, derruba todo o Império Americano e judaico também, eu vou provar por que judaico, derruba todos os grandes ganhos, os grandes lucros. Por que você está dizendo que também derrubou o Império Judaico? Porque aquilo que a gente vai falar, o capitalismo financista,
também esse capitalismo, o capitalismo financista, está ligado ao neoliberalismo. Né? Ele tem essa vertente neoliberal, caracterizada pelo fato de o topo da hierarquia social estar ocupado por rentistas e tecnoburocratas que administram as riquezas do capitalismo industrial. Então, na verdade, você diz que os financistas também estão administrando o capital industrial, eles são donos do capital industrial. Então, quem é o pai do neoliberalismo? De verdade, você vai ver, é uma nova vertente do liberalismo, mas é Friedrich Hayek, Milton Friedman e Ludwig von Mises. Três judeus. Então, a teoria econômica quântica ela derrubou o capitalismo financista. De que forma? Que ela está provando para o mundo, eu já falei em vídeos aqui no YouTube, digita aí Leverson Costa, que ela está mostrando aonde está toda a estabilidade econômica da moeda, aonde a moeda é forte, aonde tem a menor desvalorização salarial, aonde tem estabilidade do preço. E nesse ponto, onde a economia funciona da melhor forma, a taxa de juro real ela é negativa. Porque uma das vertentes do capitalismo financista é viver de taxa real de juro positiva. Né? Uma das vertentes, para você ter grandes ganhos, grandes lucros, tem o que a gente chama de taxa de juro. E, portanto, para você obter grandes lucros, você precisa de ter taxa de juro real positiva. Mas a teoria econômica quântica está provando que, na verdade, toda estabilidade econômica está em taxa de juro real negativa, em menos 3%, de menos 3%. Portanto, você derruba toda essa ideia de grandes lucros e, portanto, você também tem uma estabilidade monetária no jogo, uma distribuição mais uniforme da riqueza no mundo, a estabilidade da moeda, a estabilidade do salário, a estabilidade do preço. Né? Então, por exemplo, que o capital financista, uma das coisas do capital financista também, o que é? É a especulação, né? A especulação. O capital financista também vive com especulação. O que é especulação? Derrubar a moeda de outros países. É derrubar a moeda de outros países. Então isso é terrível, isso leva pobreza para os outros países. E por isso que também se derruba a moeda tem a ver com ganhos, taxa de juro, uma moeda derrubar a outra ganha. Então, como é uma estabilidade, eu estou mostrando para o mundo onde está toda a estabilidade econômica universal, não existe mais uma moeda derrubar outra moeda. Então você derruba o capitalismo financista. Derrubando o capitalismo financista, você derruba todo o Império Americano e judaico. Porque tem a ver com o neoliberalismo, com três judeus. A vertente neoliberal que está aqui, do capitalismo financista. Você digita aí capitalismo financeiro no Wikipédia. Entendeu? Então, isso daí é que traz a prosperidade econômica universal. Entendeu, cara? Então, é perverso você ter baixa inflação. De qualquer forma, você tendo uma baixa inflação e baixa taxa de juro, você forçando esse jogo. O que a gente observa hoje, tanto na economia americana quanto na economia europeia, eles têm baixa taxa de juro e baixa inflação, só que eles estão forçando a barra. Eles querem baixa taxa de juro e baixa inflação para ter uma taxa de juro real positiva. Porque é que vive o capital financista. Não é à toa que com o Covid-19, com o advento do Covid-19, quem mais ganhou com o Covid-19 foi justamente os Estados Unidos da América, foi o país que mais enriqueceu com o Covid-19. Não foi nenhum país, mas sim os Estados Unidos da América. Só que eles vieram usar a maçonaria brasileira. Eles vieram usar a maçonaria brasileira aqui do estado de Goiás para beneficiar os Estados Unidos da América. Os judeus vieram atrás de mim pela ordem maçônica. Judeus e americanos, eles me procuraram pela ordem maçônica, cara. Então, toda essa vertente capital financista é justamente americanos e judeus. E são justamente esse grupo que vem me procurar pela ordem maçônica aqui da grande loja maçônica do estado de Goiás, no dia 25/11/2019. Só que esses dois grupos, judeus e americanos, me levaram para a pobreza. Eles me levaram para a doença. Hoje eu preciso tomar remédio. Eles me levaram para a prisão. Judeus e americanos, a família Rothschild foi responsável pela minha prisão, botar na cadeia. A família Rothschild e os americanos. E judeus. Entendeu? Me levaram para a pobreza material, tristeza. São eles, entendeu?
Por que eles vão chegar até mim? Justamente por causa do artigo Francis Bacon, o desenvolvimento social, econômico, científico e tecnológico. Porque nesse artigo eu vi sozinho o Brasil como uma potência mundial. Eu escrevi um detalhe nesse artigo, que 4 anos depois o Barack Obama veio ao Brasil e repetiu justamente o que está escrito no artigo. Então os caras vieram babando em cima de mim dentro da ordem maçônica. Judeus e americanos. E judeu veio dizer que eu sou judeu. A família Rothschild veio dizer que eu sou judeu. Mentira! Olha, eu nem tenho um judeu no meu ciclo de amizade. Eu. E muito menos a minha família. Se eu não tenho, muito menos a minha família vai ter. Aí ele veio dizer que eu sou judeu, só para beneficiá-los. Só que a teoria econômica quântica derrubou o judaísmo. Por isso que eu falo, é uma prova concreta que eu derrubo o judaísmo. E quando eu derrubo o capital financista, que tem a ver com os americanos, mas isso é uma vertente neoliberal, tem a ver com os judeus. Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises. Só ver aí, você derruba o judaísmo no plano econômico. Os grandes financistas são judeus, é uma fama deles, né? Mas enfim, só para vocês provarem que eu vou mostrar para vocês. Então veja, na verdade, por isso que o capital financista ele vive de taxa de juro real positiva. Só que a teoria econômica quântica está dizendo que toda estabilidade econômica está justamente em taxa de juro real negativa. Então é a queda do capitalismo financista, né, cara? Porque eu falo sempre, é o capitalismo financista que depende do capitalismo industrial. Não é o inverso. Porque a origem do dinheiro ele tem a ver com o comércio. É o comércio que tinha um comércio, aí o dinheiro entra para dar maior dinamismo para o comércio. Então o comércio é o dinheiro que depende do comércio, não é o inverso. Entendeu? E portanto a queda do capital financista é a queda do Império Americano como potência, é a derrocada dos grandes lucros, porque grandes lucros é pobreza generalizada, por isso que a gente vê hoje no mundo uma concentração de riqueza muito grande e muita pobreza no mundo. Justamente por isso, cara. Os caras estão estrangulando a economia, tá torcendo para arrancar o máximo que pode, né? Então eles estão forçando a barra. Mas também a teoria econômica quântica ela prova o que as grandes religiões já defendiam, que eles falam que juros é uma violação ética, né? As grandes religiões falam que as 3 grandes religiões, catolicismo, judaísmo e islamismo, eles dizem que juro é uma violação ética, e é justamente, entendeu? Então a teoria econômica quântica está confirmando essas vertentes das 3 religiões. Então, só para a gente saber aqui, o que é o capitalismo financista, para depois eu provar ali, o que é o capitalismo financista? O efeito do capitalismo financeiro se dá no momento em que uma determinada empresa aglomerada, faz parte de um grupo econômico forte, compra o controle da oferta. Então o capitalismo financista está comprando empresas, portanto eles estão controlando a oferta. Justamente esse gráfico aqui, esse gráfico é o gráfico da oferta e demanda. Ou seja, um único aglomerado controlará determinados produtos de uma dada demanda. Produtos e serviços de uma dada demanda. É justamente isso aqui, ó. Então, esse próprio gráfico é justamente o que está caracterizando o capital financista. Que ele é o dinheiro, são os bancos também, mas eles compram o quê? A oferta, eles controlam a oferta e, portanto, controlará também a demanda. De que forma? Taxa de juro. Por isso que é o Banco Central. Aí tem um agente que está no centro desse jogo, o Banco Central. O que é o Banco Central? Controla a taxa, a relação juro-inflação, que aí vai conectar com todo esse capitalismo financista, né? Que é o jogo todo. Então, todo esse aglomerado de empresas que eles chamam de nome de holding, onde o monopólio de controle passa a ser coordenado. Então, são as holding, por exemplo, a Ambev, aí você vai entender a JBS também, né? A JBS, todo esse jogo. Essa holding, né? Além de ocorrer o holding, outro fenômeno recorrente dentro do capitalismo monopolista, que é o capitalismo financista, é a formação de oligopólios, os trust. Essa formação ocorre com a fusão de empresas antes concorrentes a fim de oferecer grande parcela de produtos e serviços. Então, aqui mesmo está falando, né?
Então você entende que o capitalismo financista tem a ver com a união de bancos e empresas, mas grandes financistas, grandes banqueiros são donos de empresas pelas ações, as bolsas de valores, né? Entram no jogo as bolsas de valores, também estão ganhando sem produzir, mas tem a ver com taxa de juros real positiva, é a renda fixa, né, que está ali naquele put. Enfim, são os altos ganhos, mas alguém está perdendo nesse jogo. É o assalariado que tem baixos salários. Então, e portanto ele derruba isso daí também. A teoria econômica quântica, ela está dizendo onde está toda a estabilidade da moeda, então tem a ver com a estabilidade da moeda, estabilidade do salário, estabilidade do preço, a prosperidade econômica de fato, né? Então, o capitalismo financista ou monopolista tem como objetivo a obtenção de lucros por meio dos ativos financeiros, investimentos e especulação. Então, a teoria econômica quântica, ela derrubou o capital especulativo, que ela está dizendo onde está toda a estabilidade da moeda. Uma moeda derrubar a outra. Pô, imagine só, cara, você vem lá de um país, derruba a moeda de outros países, você constrói pobreza em outros países. Então a minha pobreza é a riqueza do outro, né? Eu tiro daqui e jogo para lá. Então a teoria econômica quântica, eu já falei em vídeos que ela derrubou o capital especulativo, que ela está dizendo onde está toda a estabilidade econômica da moeda. E esse conhecimento ele é universal. É universal. O capitalismo financeiro se caracteriza pela integração entre as grandes empresas e o mercado financeiro, com a maior atuação dos bancos e das bolsas de valores, né? E dos bancos e das bolsas de valores. Então você entende as bolsas de valores. Proporcionou o surgimento de holding, trust e cartéis. Enfim, então você vai entender porque, na verdade, o capitalismo financista ele vai tomar uma força maior a partir dos anos 80. Então você entende porque a economia brasileira era forte até o início dos anos 80, depois ela cai. Porque existe uma ação mundial para derrubar, por exemplo, a economia brasileira. O neoliberalismo ele é nefasto para o Brasil. O Brasil é a maior vítima do neoliberalismo, vítima terrível. Então eles falam que o capitalismo financista é a terceira fase do capitalismo. Você vê o mercantilismo, o industrial e depois o financista. Só existe um capitalismo, o capitalismo industrial. Na verdade, hoje você tem um único capitalismo, o capitalismo da teoria econômica quântica. Porque ela está defendendo justamente o capitalismo industrial. Então o último capitalismo é o capitalismo quântico, mas que está ligado à teoria econômica quântica, porque a teoria econômica quântica está revelando para o mundo a forma correta de você entender os efeitos da economia, os fundamentos da economia. Então não tem erro, não tem como errar. Enfim, as grandes crises econômicas marcam a sua história. As maiores aconteceram no século XX. As crises econômicas marcam a história do capital financista. Por quê? Porque, na verdade, nem eles estavam entendendo os efeitos da economia. Então nem eles estavam entendendo os fenômenos, como não tem os fundamentos de economia mais aprimorado, mais aperfeiçoado, eles não estavam entendendo os efeitos da economia, o capitalismo financista. Então é com a teoria econômica quântica, que é uma teoria totalmente experimental, empírica, ela vai provar para o mundo a forma correta de você entender os efeitos da economia, os fenômenos da economia. Então o que ela está falando aqui, na verdade, o que ela diz? A relação taxa de juros com a inflação é uma relação inversa. Mas com a desinflação é uma relação direta. E não tinha esse conceito ainda bem resolvido no pensamento econômico tradicional. Né? Eles tinham, ainda pairava dúvida no pensamento econômico tradicional se a relação juro-inflação era uma relação inversa ou uma relação direta. Então a teoria econômica quântica, já falei aqui em vídeos no YouTube, que a relação da taxa de juro, que está no centro desse gráfico, que é o Banco Central, que controla a taxa de juro, ou taxa Selic, que é a taxa básica que determina todas as outras taxas. Então, se a taxa Selic é a taxa que determina todas as outras taxas, uma taxa Selic baixa, significa que todas as outras taxas de juros também serão baixas. Então, a relação direta é taxa de juro com a desinflação, mas uma relação inversa com a inflação. Então, por isso que esse fenômeno aqui, de 2 para 6. E também a teoria econômica quântica revelou o tamanho do limite econômico, que vai de 2 a 6%, né, que eu já disse em vídeos aqui. Então, o limite superior da economia é de 6% e o limite inferior da economia é de 2%. Então, 6% é o limite superior da economia. Não é à toa que o número 6 é um número muito importante para os babilônios. Né? Os números têm muito a ver com os babilônios. E o número 6 é um número muito importante para os babilônios. Justamente é o limite econômico
da teoria econômica quântica. Eu até falei da estrela de Davi de 6 pontas, que eu já falei em vídeos também, o número 6. Né? E é justamente um limite econômico estreito, de fato, né? De 2 a 6%. Então, se o limite econômico ele é estreito, ele favorece o quê? Uma taxa de juro baixa, uma taxa Selic baixa. Então é aquela máxima, uma taxa de juro baixa significa uma moeda forte. Justamente porque uma taxa de juro baixa é uma desinflação baixa. Ou seja, estabilidade do preço, portanto, é uma taxa de juro baixa, é uma desinflação baixa, uma inflação alta, isso é estabilidade do preço, portanto é a força da moeda estar em alta inflação. Então esse fenômeno aqui, ó, de 2 para 6, esse movimento aqui, ó, 2 para 6 é desinflação. O que é desinflação? É o aumento desacelerado dos preços, justamente. Então, como de 2 para 6, a velocidade em 2 é maior que em 6, só que ela vai diminuindo até parar no limite superior da economia de 6%. Então, é esse detalhe aqui que mata toda a charada da economia. Então, você está vendo que a taxa de juros baixa é uma desinflação baixa. Por quê? Porque tudo é mais barato para... Né, é nesse limite superior da economia onde está toda a economia. Tudo é mais barato. É barato para produzir, é barato para contratar. Então, se tudo é barato, não tem necessidade de você estar aumentando o preço. Né, cara? E ele está dizendo que justamente no limite superior da economia, onde está toda a estabilidade da moeda, onde está toda a estabilidade do preço, onde a economia funciona da melhor forma possível. Então é por isso que a teoria econômica quântica ela vai derrubar o capital financista, porque o capital financista ele depende de taxa de juro real positiva, é disso que eles vivem. Então você vai ver um detalhe aqui, por exemplo, para a inflação, vamos olhar aqui como que você vê, ó. Aqui é o Banco Central que controla a inflação, porque inflação é uma relação inversa com a taxa de juro. Então o X é a inflação, o X faz o papel da inflação, e o Banco Central faz o papel da taxa de juros, a taxa Selic. Então você pega aqui, vamos colocar no limite superior da economia. Então essa relação inversa, 1 sobre a inflação, você encontra a taxa de juros, ou a taxa Selic. Então 1 dividido por 6 ao quadrado dá quanto? 3%. Então, para uma inflação de 6%, você vai ter uma taxa Selic de 3%. Então, quando você reduz a taxa Selic para 3%, na verdade é 2,77% ou 2,8%, vamos colocar aqui 2,7%, 2,77% a taxa Selic, corresponde a uma inflação de 6%. Ou seja, então você tem um juro real negativo de menos 3%, de menos 3%. Então isso não é bom para o capital financista. Não é bom, não é agradável para eles. Então veja que na Europa, o que está acontecendo hoje na Europa e nos Estados Unidos? Lá tem uma baixa taxa de juros e eles estão torcendo a economia para ter uma baixa inflação, para manter uma taxa de juro real positiva. Porque você sabe, com a taxa de juros, uma taxa Selic baixa, potencializa uma alta inflação. Mas uma alta inflação é uma baixa desinflação. Mas isso não é bom para o capital financista. Porque então você vê que o capital financista são os bancos, são os grandes aglomerados que geram a própria instabilidade econômica. São eles que estão construindo a própria instabilidade econômica. E essa instabilidade econômica, que é desequilíbrio econômico, é que eles vão tirar os altos ganhos deles. Então quem sofre mais é quem ganha menos, é quem perde mais nesse jogo. Então, para o capital financista, os aglomerados, os bancos, as grandes instituições financeiras, é importante para eles gerar desequilíbrio econômico, tirar a economia da região de estabilidade econômica, porque é esse desequilíbrio econômico que faz eles ganharem, ter altos lucros, isso é concentração de riqueza, e, portanto, é pobreza generalizada no mundo inteiro. Então, eu fui vítima desse próprio capitalismo financista de judeus e americanos. São eles que vão me levar para a pobreza, me levar para a doença. Eles são responsáveis direto da minha prisão, usar tornozeleira. Judeus e americanos, gente. A família Rothschild são responsáveis. É justamente por isso que eles vão fazer isso comigo. Só que eu vou estourar com eles. Respeitando a teoria econômica quântica, ela derrubou o capital financista. Cientificamente, o capital financista está derrubado. E, portanto, todo o Império Americano está derrubado, porque você derruba o dólar. Você vai derrubar o dólar, que era o dólar que derruba as outras moedas. Então, você derruba o dólar,
pela ciência. Cientificamente, o capital americano ele caiu. O judaísmo caiu. Por quê? Quem é o pai do neoliberalismo que tem a ver com capital financista? Capital financeiro. São 3 judeus. Friedrich Hayek, Milton Friedman e Ludwig von Mises. Eu derrubo os caras. E, portanto, você derruba a família Rothschild. Porque eles também têm a ver com isso. O mundo fala que são judeus, os rentistas, os grandes financistas, o mundo fala isso. George Soros, você derruba George Soros, derruba tudo. Caiu. Cientificamente falando, pela física matemática, o Império Americano ele caiu. Está provado cientificamente que o Império Americano caiu, os judeus caíram como o pensamento dominante da economia. Por isso que eles vieram atrás de mim. Por isso que os judeus vieram atrás de mim pela ordem maçônica. Por causa do artigo de Francis Bacon, a potência, os caras vieram babando. Que esse cara aí, vamos falar que ele é judeu. Hein? Eu falei, não, eu sou judeu não. Eu tenho 50 anos de idade, nunca teve judeu no meu ciclo de amizade. E muito menos na minha família. Se eu não tenho, a minha família é que nunca teve. Sabia? É judeu de uma hora para você, é judeu. Ah, que conversa, rapaz. Então, eu não quero poder pelo poder. Não, eu quero poder. Minha vida não é o poder pelo poder. Minha vida é o poder para fazer o que tem que ser feito, entendeu? Não o poder pelo poder, mas o poder para aquilo que precisa ser feito. Porque eu sei mais do que os caras. Eu sei mais economia que esses caras. Como é que esses caras vão fazer o que eles querem? Se eu sei muito mais do que eles, né, cara? Então, se eles não sabem, o mundo da economia não sabe, não tinham conhecimento desse gráfico, desses efeitos, como funciona a economia, quem são esses caras para falar inflação ancorada, inflação não sei da quê, não sei das quantas? Isso daí está tudo errado. Se eles não entendem nem esse gráfico, que é o mais elementar da economia, aquele que explica de fato os efeitos da economia, o resto está tudo equivocado. Eu já disse em vídeos que é uma confusão de conceitos que esses caras têm. Então, os bancos se tornaram os agentes centrais do capitalismo mundial. Então, eles dependem justamente de taxa de juro considerável. Se a taxa de juro real é negativa, os bancos já não ganham mais. Então, é por isso que a teoria econômica quântica ela vai derrubar o capital financista. Porque ela está falando que toda a estabilidade da moeda, toda a estabilidade econômica tem a ver com taxa de juro real negativa, menos 3%. Menos 3%. Não é até mais menos 3%, é menos 3,2%. Cai mesmo, cara. E aí você derruba todo o Império Americano. Então é por isso que são justamente essas duas estruturas que vêm atrás de mim. Porque o capital financista tem a ver com o neoliberalismo, tá? Digita aí no YouTube, no Wikipedia, capitalismo financeiro, também chamado de capitalismo neoliberal. Então, quem são o pai do neoliberalismo? Justamente Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman, eles são o centro do trem. Entendeu? Então, se você não entende como os efeitos da economia, os fundamentos da economia, você não pode falar do resto, cara. O resto é só aquilo que eu chamo de Friedrich Hayek, Milton Friedman, Escola de Chicago, e cai tudo, Escola de Chicago, Milton Friedman, Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Escola Austríaca, vai cair tudo. Cai tudo. Cai, porque está tudo vinculado a isso. Cai mesmo, isso é uma prova científica, cara. Caiu o trem. Entendeu? Os caras foram para o espaço, não? Eles sabem disso. Cientificamente está caído, né? Entendeu? Cientificamente está caído. Então são esses caras aí, ó. Por isso que eles vêm atrás de mim, moço. Só que eles primeiro, judeus e americanos, a família Rothschild, eles vão me levar para a pobreza, para a doença. Hoje eu preciso das pessoas para me ajudar. Porque o judaísmo, os americanos me levaram para a pobreza. Isso é uma prova concreta. Eles sabem disso. Porque aí você vê que eu estourei os caras. Cientificamente, mano, pela física matemática. Aqui a lei da gravidade, é força elétrica, proporção de Galileu. A proporção de Galileu explica toda a economia experimentalmente. Aqui é proporção de Galileu. Aí derruba todo o judaísmo americano. Por isso que eu vim dizer, eu vou derrubar os caras, vou derrubar e derruba. E você derruba a escola austríaca e a escola de Chicago. Então, o Brasil é a maior vítima do neoliberalismo. O Brasil é uma vítima terrível. Então você entende porque o Brasil há anos vive em baixa inflação e alta taxa de juros. Por isso que o Brasil é pobre.
O Brasil é pobre justamente por isso. Cara, eu acho assim, uma desonestidade de alguns intelectuais, porque o Brasil tem a baixa renda. Claro, cara, o Brasil vive de baixa inflação, alta taxa de juros. Então a desinflação é alta, é terrível para a nossa economia. Tudo é mais caro aqui no Brasil, tudo é mais caro. Não só os impostos que são muito altos, mas também o efeito da taxa de juros, de um pensamento neoliberal no Brasil é destruidor. Aí fica botando culpa nas coisas, falando, não, meu amigo, a prova científica está mostrando a ciência, lei da gravidade, força elétrica, proporção de Galileu, a equação de Heisenberg, essa equação aqui lá da física atômica que determinou o limite econômico, ela está provando porque o Brasil é pobre, mano. O Brasil sempre vive em baixa inflação e alta taxa de juros, aí destrói todo mundo. Então nós somos vítimas desse pensamento judaico-americano. O judaísmo construiu pobreza dentro do Brasil. Gente, isso é uma prova científica, porque o neoliberalismo é Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, o Milton Friedman, são esses caras que falam de lucros. Só você ver os vídeos dos caras na internet, os lucros. Isso daí é desequilíbrio econômico. Então o neoliberalismo, esse pensamento financista gera desequilíbrio econômico no mundo. Então esses altos ganhos têm a ver com desequilíbrio econômico. A teoria econômica quântica vem estoura os caras, mano. Sabe que eu não tenho fama hoje ainda na internet, na mídia internacional mundial? Porque os judeus querem a fama para eles, os judeus querem o prestígio para eles. Sabe por que eu não tenho fama ainda na mídia mundial, internacional, brasileira? Ninguém me chamou para falar sobre a teoria econômica quântica em nenhum veículo de notícia, porque os judeus querem o prestígio para eles. Falei, velho, na minha família nunca teve judeus, nem no ciclo de amizade. Eu tenho 50 anos, nunca teve judeu no meu ciclo de amizade, e muito menos meu pai e da minha mãe. Entendeu? Então, é por isso que a teoria econômica quântica derrubou todo o pensamento econômico. Entendeu?